TikTokers, estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, mais uma 8 horas da noite, para a gente mais uma vez colocar em prática o nosso projeto Na Janela com o Léo, que são entrevistas contra o preconceito e contra a discriminação com várias pessoas de diversas áreas, de diversas regiões do Brasil. E hoje nós vamos estar entrevistando o Cauê Terena, ele que é da aldeia Terena, que fica no Mato Grosso, tá? Então a gente convida vocês a ficar por aqui para assistir mais essa entrevista. Hoje o nosso tema principal são povos indígenas. Toda quarta-feira a gente conversa com uma pessoa diferente e hoje a gente vai conversar com ele, tá? Eu vou só compartilhar aqui a minha live e eu peço para vocês fazerem isso também. Você que gosta de um bom papo, não sai daí, que a gente vai estar conversando com o Cauê. Falta 5 minutinhos para a gente conversar com ele, tá? Vou só compartilhar a live, é já que eu volto. Voltei, eu disse que ia ser rápido. E eu voltei rápido. Então a gente convida todos vocês a estarem conosco nesse dia 5 de outubro de 2022. Esta é a data de hoje. Vamos esperar o nosso entrevistado entrar aqui na live. Cauê já chegou por aqui. Cauê acaba de chegar. Vamos ver este moço que vai ser entrevistado hoje. Sabe ligar a câmera, Cauê? Sim, Olha ele chegou. Olha o sorrisão, olha o sorrisão dos Terena, tá? Vamos se acostumando, que é assim. não é assim. Pessoal, eu vou pedindo mais uma vez para vocês irem compartilhando a live, para vocês convidarem mais e mais pessoas que vocês acham que pode se interessar na temática de um bom papo, não é isso, chefe Valdo? Boa noite para você também, meu querido. Já foi entrevistado aqui por mim, vocês que já foram entrevistados que estão chegando também, um super abraço para vocês. E nós estamos em mais uma entrevista do projeto Na Janela com o Léo, e a gente vai começar agora, falta 3 minutinhos, às 20 horas em ponto. Nós vamos conversar hoje com o nosso queridíssimo Cauê Terena, ele que é de Mato Grosso, vai explicar um Do Sul, pouquinho hã, Mato Grosso do Sul. do Sul. Desculpa, eu não tinha colocado aqui o do Sul. E nós vamos saber um pouquinho, né, da história do do povo terena em que ele participa, né? Mais uma vez, em que ele vive. Mais uma vez eu explico para todo mundo, né, que ou que está assistindo aqui ao vivo, ou que vai estar assistindo depois pelo canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que não é o primeiro indígena que nós estamos conversando e cada um tem uma realidade diferente, de cultura, de língua, de regras, todos têm algumas diferenças. Então, o Cauê, ele só vai poder relatar para a gente a experiência que ele tem com o povo terena, que, diferentemente de outros povos, pode ter algumas mudanças de regras, de pensamentos, de condutas,
né? Então, para a gente não ficar, mas eu já vi um que é mais, mas eu já. Então, não é o mais, né? É a gente entender que nós estamos falando de vários povos diferentes, povos indígenas têm uma cultura riquíssima, tanto de língua, quanto de danças, quanto de artesanato, quanto de religiosidade, quanto de pinturas, enfim, é uma de comportamento, de organização política dentro, né, das aldeias. Tudo isso mudando de etnia para etnia, né, de nação para nação, eles têm algumas mudanças, têm algumas diferenças, né, para a gente deixar claro para vocês, mais uma vez, entenderem isso, tá bom? E a gente parar com aquele preconceito, né, de achar, por exemplo, que os povos indígenas, eles não têm contato nenhum com as pessoas de centros urbanos. Inclusive, vai ser muito interessante a gente conversar com o Cauê, porque ele tem essas duas experiências, uma aldeia urbana e uma aldeia não urbana. Né? Então, a vida dele, desde quando ele nasceu, ele tem essas duas realidades e que ele vai poder estar contando um pouco para a gente nesse nosso bate-papo de hoje. São exatamente 20 horas, e sempre eu primo muito pelo horário, vocês sabem disso. E eu já começo a entrevista agradecendo, Cauê, a sua disponibilidade, a sua atenção e o seu carinho. A gente já conversou, né? Não é a primeira vez que a gente está se falando. E eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar podendo abrir a janela com o Léo, a oportunidade para os povos indígenas mostrarem a sua riqueza, mostrar o seu grito, né, de pedir para que as pessoas entendam as lutas de demarcação, que são coisas que realmente foram falhas deixadas ao longo da história e que só quem perdeu isso foram os povos indígenas. E os brancos acabam querendo se apropriar de algo que, infelizmente, não é deles, né? Ou felizmente não é deles, mas fica com essa guerra muito injusta, né, de querer achar que pode mandar em tudo e em todos, inclusive nas áreas geográficas, né, nos espaços territoriais. E o Cauê também entra nesta luta junto com o seu pai, e a gente vai entender muito dessa história hoje. Cauê, boa noite para você, seja bem-vindo. Vou deixar para você agora essas considerações iniciais, fale aí com o pessoal aí que já chegou, né? E eu já agradeço imensamente, mais uma vez, a presença de todos vocês que já conheciam o projeto Na Janela com o Léo ou que estão conhecendo a primeira vez. Sintam-se à vontade, fale o nome de vocês, de onde é que vocês estão vindo, que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Cauê, seja bem-vindo, boa noite. Unatiati, boa noite. Quero agradecer também você, Léo, por estar abrindo essa oportunidade para nós, dos povos indígenas, para mim tá falando um pouco do meu povo, falar um pouco do que é isso para mim, da importância que é estar aqui hoje, a gente quebrando esses preconceitos, essas barreiras, né? E trazendo um pouco de conhecimento para a gente tirar isso de vez, né? Chega de preconceito e vamos conhecer mesmo como são os povos indígenas, conhecer nossas capacidades e conhecer tudo que somos, né? Então, mais uma vez agradecendo a você, Léo, e obrigado pessoal que já está na live aí já acompanhando. E é isso. É isso aí. Então, gente, eu já vou até iniciar esse bate-papo, embora que não seja a primeira pergunta, mas iniciar esse bate-papo até sobre a questão de vestimentas. Né? Os livros de história pararam no tempo e deixaram os povos indígenas lá em 1500. Os livros não evoluíram. Né? Então, quando você vê isso dentro das escolas, você cria esse preconceito, porque você não conhece, você só vai saber através do que estão dizendo, né? Você cria esse preconceito de, por exemplo, como é que um indígena está usando blusa de tecido? A gente tem que entender que algumas ocas já estão sendo substituídas por casas, algumas malocas já estão sendo substituídas por escolas indígenas feitas de concreto, os indígenas já estão se aproximando da questão
da globalização, como questão de internet. Vocês vão ver a realidade do Cauê com a aproximação da questão da fotografia, de filmagens, para poder mostrar o que é que acontece dentro de seus povos. Então, vamos tirar da cabeça aquela ideia dos indígenas de 1500, em que não tinham roupas, que andavam nus, que só eram protegidos por penas, né? Então, vamos tirar essa ideia. Algumas coisas ainda foram preservadas por uma questão de sagrado, por uma questão de origens. Então, isso eles tentam fazer para não ficarem apagados ou não morrer a cultura indígena e colocar uma cultura imperiosamente branca, que é o que a gente tenta combater, sim. Aí você diz, Leomário, mas como assim? Você não é dos povos indígenas e está levantando essa bandeira? Não precisa a gente ser para a gente entender. Não precisa a gente ser para a gente dar importância. Basta a gente ler, basta a gente conhecer um pouco de história, basta a gente perceber o que é o fruto do preconceito e da discriminação para a gente levantar qualquer bandeira. Quando você defende os animais irracionais, não precisa você ser um animal irracional para você defender. Então, isso parte também para as pessoas. Defender os negros, defender os povos indígenas, defender a classe LGBT, defender os pobres, e isso não precisa você ser, basta você sentir. Tá? Então, essa é a mensagem que a gente tenta passar nas nossas conversas, e nós vamos estar agora começando o nosso bate-papo com o Cauê, e a gente vai colocar aqui na nossa roleta para a gente ver qual é a temática que nós vamos primeiro falar com o Cauê. Vou girar aqui na janela com o Léo e vamos Atenção. ver. Olha aí, atenção. E já começou com a entrevista 107. Eu não tinha dito para vocês, né? Eu acho que eu falei lá no iníciozinho, antes do Cauê entrar, que essa é a entrevista de número 107. Toda vez quando aparece o nome entrevista 107, a gente faz uma dinâmica com o entrevistado, que é a dinâmica dos emojis. Então ele já sabe como é essa dinâmica e eu já vou começar com dinâmica hoje. A roleta já pediu para me começar com dinâmica. Então bora lá. Eu vou dizer Começamos os como números, já? Cauê, e você pede para me parar naquele que você acha que eu devo desvirar para você ver, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Para. No 5? Isso. No 5. Quando eu mostrar esse emoji, eu quero que o Cauê me diga o que momento da vida dele ele lembra quando ele vê esse emoji, certo? E o emoji é esse, Cauê. Não tem, não tem como não raciocinar esse emoji com a minha vida escolar, né? Principalmente o meu nono ano, o período do nono ano, que é eu tive um grupo de escola, né, uns alunos de escola, uns colegas de escola que me acompanharam desde o terceiro ano do fundamental. E o nono ano foi o último ano que a gente teve junto toda essa galera. E foi um ano assim muito marcante pra gente, porque a gente se despediu do ensino fundamental assim com tudo que tinha direito, com festa, com todo mundo passando de ano, o grupo inteiro passando junto, e a gente teve muitos momentos marcantes, né, e conseguimos crescer também. Então, dentro do ensino, né, a gente conseguiu aprender muito, abriu nossa visão. Então, foi um ano muito marcante relacionado ao estudo, né, no nono ano que eu participei do ensino fundamental. Muito bem. Então nós vamos agora saber se a nossa roleta vai ajudar e vai cair agora numa temática, porque ela já começou colocando dinâmica para acontecer. Então vamos lá, roletinha na janela com o Léo, vou girar e a temática é futebol. O que é que tem a ver futebol com o Cauê? Deixa eu mudar aqui que a câmera não virou. Virou agora. Deixa eu colocar ela Futebol. aqui e vamos. E a pergunta é a seguinte, Cauê, referente a futebol. Você entrou em uma escola de futebol
E aí foi que você começou a sair mais de casa, ir mais nos rios, e você acabou notando que você se tornou muito bom nos esportes e também nas notas na escola, em termos de estudo. Como foi esse momento de você entender que o futebol, de certa forma, fez você se tornar mais sociável ainda, se encontrar mais com as pessoas, sair um pouco mais de casa? Então, né, eu sempre tive uma vida muito, no começo sempre mexia muito, ficava muito em casa. Depois que, com alguns projetos dentro da comunidade, foram criando escolinhas de futebol para os atletas ali da escola, né, e eu participei, né, como todo mundo da minha faixa etária de idade queria jogar futebol. A gente entrou nessa escolinha, e ali foi um momento onde eu conheci muitos amigos dentro, porque dentro da comunidade só tinha os amigos que estudavam comigo, né? Só tinha essa faixa de amizade. E aí dentro da escolinha eu pude ter muito mais amigos, pude conhecer novas pessoas, porque a escolinha era para toda a comunidade, não só para nós, mas para as outras comunidades que ficam do lado, perto, que moram perto da minha. Então ali eu consegui conhecer muitos meninos de outras comunidades ao lado, coisa que eu não conhecia. E aí acabou que, por ter essas amizades, né, eu comecei a sair, comecei a visitá-las, comecei a ir nas outras aldeias. A gente começou a combinar afazeres, né, como coletar frutas, ir nos rios daqui, a gente ir para tomar banho nos rios, é, caçar um pouco junto, né, a gente sempre acompanhava muito, a gente tinha muito, assim, naquela época. A gente ia procurar frutas, né? Então a gente sempre andava muito junto. Então a gente começou a ter muitos afazeres com essa galerinha que eu tinha ali. Então foi a partir do futebol que eu construí novas amizades. Foi a partir do futebol que eu iniciei uma vida sociável. Muito bem. E veio Acabei os de ver títulos, hein? aqui, acabei de ver aqui entrando uma pessoa com o nick Índio Guarani. Da onde é, qual é o estado que você é? Qual o seu nome, se quiser se apresentar, tá? Seja bem-vindo. Boa noite para você. E qualquer coisa também, você querendo falar um pouco, né, sobre a história de vocês, fica aberto aí, fica o convite feito, tá bom? Vamos nós para a nossa roleta da Janela com o Léo, ver qual a próxima temática da nossa noite de hoje. Deixa eu colocar aqui na roleta. Foi. E vamos girar. Tan, 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 tan. Vamos ver qual é o tema. Drogas. Essa é a temática que nós vamos abordar agora, a pergunta número 8. Lembrando que ela está, né, ficando de forma aleatória por conta da roleta, tá? Não está sendo da ordem cronológica, mas vamos lá. Tutu acabou de entrar. Tu chegou aqui deficiente visual, também vai ser entrevistado por a gente aqui na Janela com o Léo. Super abraço para você, tá, Arthur? A pergunta, o Cauê, é a seguinte: você me contou que nos povos terena, as drogas elas são proibidas. É uma organização das políticas públicas do próprio povo terreno. E se comprovar que alguém está fazendo venda ou está consumindo alguma coisa do tipo das drogas que são proibidas, essa pessoa é expulsa da aldeia. Como foi crescer com isso? E como é que você visualiza hoje um mundo que está tão entregue às drogas, nesse mundo de perdição, nesse mundo de muitas pessoas entregando suas próprias vidas por conta do vício, e você perceber que o seu povo tenta combater dessa forma. Eu uso a minha comunidade como um exemplo para fora, porque desde sempre a gente sempre ouviu falar das drogas. A gente não conheceu as drogas na rua. A gente conheceu dos nossos familiares, dos professores, que sempre faziam reuniões, que sempre juntavam os alunos, falando sobre as drogas, falando o efeito que as drogas tinham na gente. Então a gente não veio só uma organização, ó, eu proíbo você de usar. Não foi só isso.
Teve A todo um organização trabalho em começou, cima disso. a, or- é, a- essa organização começou desde o momento em que os professores começam a falar das drogas, desde o momento que começa a surgir isso de as drogas começaram a ser um problema, e a gente começou a já combatê-las antes de chegar dentro da comunidade. A gente não esperou chegar para a gente combater. Então, houve uma reunião e foi conversado o que fazer para a gente combater. E aí a gente concordou, teve um consenso em proibir. Então é proibido vendas ou consumos das drogas que são proibidas. Então, caso haja isso, já aconteceu na aldeia de jovens serem expulsos por conta do uso ou por conta do comércio da droga. Então, isso é muito. Isso eu acho que deveria ser não só dentro da minha comunidade, mas nas outras comunidades, nas cidades, e ser é, trabalhado. Porque a gente sabe que no Brasil, mesmo tendo muitas regras, mesmo a droga própria sendo proibida, a gente não consegue combatê-las. Porque acha que o combate vem só na lei, só na regra, ó, não pode, a pessoa não vai fazer. O combate vem também sendo falado, passado de um para o outro, né? E vem a conscientização. Nós também temos que nos conscientizar que isso não é, que é algo que não é bom para a gente e passar isso ao próximo. Porque é assim que funciona, né? A gente vai um ajudando o outro. Então, acho que isso a gente deve ser usado como exemplo. Desde cedo a gente já conhece as drogas, mas não das ruas. A gente conhece as drogas dos nossos professores. Eles falam pra gente do que era, né? E o efeito que causa. Então, isso foi um ponto muito importante pra gente. Então é importante falar sobre essa questão, né, e dizer que não é apenas uma proibição por proibir, sem explicar o que é que acontece, né, quais são os efeitos, o que é que ocasiona com as pessoas que consomem, etc, etc. Então, antes de ter essa proibição, tem toda uma questão de explicação, de informação, para entenderem realmente o porquê, né, dessa atitude, dessa política, né, interna do povo terreno. Então, vamos aqui para a nossa roleta na janela com o Léo. Vamos ver qual é que vai ser a próxima temática. E a próxima temática é cultura. Pergunta número 10. Vamos ver o que é que está escrito aqui na pergunta 10, referente à cultura. E ela fala sobre isso. Cauê. Beiju, diri, Hihi. saias, ri, Isso. saias, penas de ema, como não se encontra mais tanto em abundância hoje, também é utilizada a palha do buriti, cerâmica, argila, cocá de ema, colares, maracá, dança do povo terena, contando a história através dos passos, pintura e grafismo únicos do clã terena, alguns momentos do ano em que faz alguns situações em que vocês acabam classificando como shows culturais, que são shows parecidos com os dos brancos, né? E os tradicionais, os eventos tradicionais, que acontecem principalmente dia 19 de abril, né, em relação aos povos indígenas, e dia 7 de setembro, dia da resistência. Danças, reuniões, multirões. O que é que você tem a me falar da experiência que você tem, da vivência como jovem que você é, de toda essa vasta cultura do povo terreno? É aí que entra uma questão muito, muito importante, que dentro da minha comunidade é muito forte, que é as políticas públicas da comunidade. Porque a gente sabe que a cultura, para sempre existir, também depende da gente. Então, isso sempre foi muito forte dentro da minha comunidade. A gente sempre soube, porque a cultura vem quando a gente fala não só dos nossos grafismos, não só dos nossos cocares, das nossas saias. A cultura também é os nossos multirões que a gente faz, que a gente realiza, que é uma limpeza de algum lugar público da comunidade. A gente vem das reuniões, a gente vem dos eventos que acontecem na comunidade. Então, a cultura inclui tudo isso, que é o que a gente tem que fazer dentro das comunidades. A gente sempre fortalece os anciões, a gente fortalece nossas reuniões. Por exemplo, é proibido você ir para uma reunião sem o seu colar, sem o seu cocar. Então você tem que estar com seus adornos.
E isso é um fortalecimento da nossa cultura. Quando vem as cerâmicas, tem uma pintura, um grafismo específico para cerâmicas que fazem com que selem aquela cerâmica. Então, tudo isso é muito importante e fortalece a gente para a gente saber quem somos. Porque a cultura é isso. A cultura somos nós. Então, a gente traz a cultura, a gente vive a cultura todos os dias. Então, quando a gente traz isso, é muito forte, muito importante para a gente. Então, isso sempre fez, a minha cultura sempre fez com que eu sempre olhasse pro eu, sempre eu saber quem sou para procurar conhecer outras pessoas. Então, sempre eu ter essa noção de quem eu sou, do que eu estou fazendo. Então, isso da minha cultura me fortaleceu nesse sentido, né? Porque a cultura para a gente é tudo, a cultura está em tudo. A cultura está nas nossas vivências, no que nos alimentamos, na maneira no que acreditamos. Então, isso para nós é cultura. Então, isso nos fortalece cada dia. Então, é isso. Muito bem. Eu acho que um dos pontos mais ricos dos povos indígenas bate nessa tecla cultural, né? Que, como você bem fala, quando a gente fala de cultura, geralmente a gente só pensa na questão artística, né? Mas na realidade não é. Todas as expressões, todos os comportamentos, todas as regras que você acaba passando para as outras gerações, né? Os mais velhos passando para os mais novos, tudo isso é cultura, né? E a gente tem até que tirar esse preconceito de que as artes, sim, são culturas também, mas a cultura não é só as artes, né? É um universo bem mais amplo. Nós vamos agora para outra temática. Vamos ver o que é que a roleta vai Que vem agora, hein? nos orientar a falar. Vamos agora para pergunta 9, Sexualidade. sexualidade. Vamos entender um pouco como é a questão da sexualidade vivenciada pelo povo terena. E a pergunta sobre essa temática, Cauê, é a seguinte: se existe preconceito nos povos terenos quanto à questão a pessoas, né, da comunidade LGBT, se isso melhorou ou piorou ao longo dos anos, porque existe também um processo de entendimento, né, sobre o que é. Por exemplo, nos anos 90, era dito como uma doença. Hoje a gente já sabe que não é uma doença, saiu dessa classificação. Então, assim, as pesquisas vão evoluindo e, consequentemente, as pessoas também vão mudando as suas formas de pensar. E você também me falou uma coisa muito interessante sobre a questão de antigamente, quando as pessoas nasciam, elas eram identificadas, né, dependendo da sua identidade e do seu comportamento, elas eram classificadas pelos anciãos, né, nos clãs. E hoje eles já começam a fazer isso, geralmente quando a pessoa está com mais ou menos uns 14 anos, né? Antes era ao nascer. Como é que é essa questão aí nos povos terenos? Então, dentro do povo terena, existem dois clãs. Os clãs chamados Xumonó e Sucuricunó. O clã Xumonó, as pessoas que são deste clã, geralmente têm uma tendência comportamental a ser mais calmo, ser pessoas que pensam mais, ser pessoas que geralmente, antes de agir, pensam. Então, sempre o Xumonó acabava se tornando grandes lideranças, grandes líderes. E aí temos o clã Sucriconó. O clã Sucriconó é um clã que sempre foi muito de agir. Ele sempre agia muito, ele era uma pessoa que faz, aquela pessoa que tem presença, que chega e faz. Então, geralmente, os Sucuriquionós sempre eram guerreiros. Eram os guerreiros mais fortes, eram os Sucuriquionós, que eles sempre agiam, eram muito bons em agir, muito bons em fazer. Então, dentro do nosso clã, a escolha não é, eu escolho ser tal. Geralmente, na maioria das vezes, era matriarcal, que vinha da mãe. Mas tinha casos de não, de ser o oposto, ser de nenhum dos dois. Então, quem geralmente falava para a família o que era, eram os nossos Cuxumoneti, que são nossos anciões, nossos líderes espirituais. No passado,
nossos Cuxomonetis olhavam para a criança e já conseguiam distinguir se era Xumonó, se era Sucriquionó. Hoje em dia já não consegue mais, não tem pessoas. Na verdade, podemos encontrar em algumas aldeias, mas na minha aldeia não tem mais. E na minha aldeia, para ser distinguido se é Xumonó ou Sucriconó, é a partir dos 14, 15 anos, que aí sim um ancião consegue olhar para uma criança, conversar e saber se é Xumonó ou Sucriconó. Que os nossos Coxomonetis hoje já são mais difíceis de encontrar, né? Eles foram muito combatidos pelo preconceito, por não entenderem, né? E quanto a essa questão da sexualidade em si, dentro dos povos terrenos, o Cauê, Então, como é que é visto? sim, há muitas pessoas que ainda não entendem, que ainda têm esse preconceito, mas, mas sim, as pessoas respeitam, entendem isso, até mesmo dentro do que a gente diz, né? Porque quem é do clã Xumonó, Sucriconó, não é escolhido. E a gente também fala, né? Por que que a pessoa não vai poder nascer com e escolher o que quer ser, né? Então, escolher não, é nascer daquela forma. Então, da Identificado. mesma forma, se identificar daquela forma. Da mesma forma que a gente nasce assim, nasce como Xumonó ou nasce como Sukikonó, a gente também pode nascer e se identificar com a nossa sexualidade, né? Então, isso a gente dentro do povo terreno, a gente reconhece dessa forma. Mas sim, existe ainda, o preconceito não acabou, mas a gente já evoluiu muito, né? Já conseguimos já entender já. A gente conversou, teve um bate-papo bem legal, Cauê, e ainda falando sobre essa temática, teve uma coisa que eu achei curiosa, que você só me corrige se não foi desse jeito que você me falou, tá? Mas, pelo que eu entendi, você me disse que bem antigamente, no povo terreno, quem nascia com essa questão, por exemplo, se eu não me engano, foi da bissexualidade, né? Conseguia ter essa questão do entender e, do, e de ter essa tendência, né? De desejar tanto um sexo quanto o outro, ele tinha um patamar maior, ele já era considerado uma pessoa que tinha uma evolução bastante grande dentro do povo terreno, é isso? Então, isso é algo que foi contado. Não posso confirmar, falar, foi assim ou era assim, porque geralmente eu falo com propriedade daquilo que eu estou vivendo, daquilo que anciões me passaram. Então, isso foi algo que eu vi, que eu vi em um conto de um historiador, que contou que antigamente em uma das aldeias terrenas era assim. Só que eu não posso, né, falar com propriedade porque não convivi, né, não fui contado por nenhum dos meus anciões, mas sim por um historiador que contou. Entendi. Então, Um é algo que funcionava historiador mais ou menos. um historiador que acabou estudando a história dos terrenos, disse que existia isso em uma das aldeias terrenas. Mas isso é uma Isso, questão do que exatamente. ele conta. Não é contado pelo seu próprio povo. É isso? Isso, exatamente. Muito Aham. bem. Então vamos ver aqui. Nós já tivemos 4 perguntas. Boa noite, Rosa. Boa noite para você, meu amor. Minha moderadora lindona gatona já foi entrevistada por mim também. Acaba de chegar por aqui. E nós vamos agora girar a roleta para a gente ver qual a próxima temática e última dessa rodada, porque aí as outras 5 vão ser depois das perguntas sobre ele para vocês da barra de rolagem. Vamos ver aqui na janela com o Léo qual a temática que a roleta vai nos indicar. E é sobre trabalho. Vamos saber, vamos entender um pouco do universo do trabalho que o Cauê está inserido. Vamos entender um pouco sobre essa história do Cauê. Cauê, o seu pai é uma liderança internacional, porque ele é coordenador executivo da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, de 14 a 15 anos de idade, você começou a trabalhar. Pois como você tinha mais facilidade com as tecnologias,
Você começou fotografando reuniões, gravando falas para serem transmitidas, tudo sobre o direito dos povos indígenas. Existe até regiões no país, né, que são classificadas essa articulação dos povos indígenas, e Terena é uma regional do Centro-Oeste, não é Conselho isso? Terena. O conselho. Conselho Terena, isso. Pronto. Como foi aos 14, 15 anos você já ingressar nesse mundo da fotografia e foi na fotografia que foi a primeira visão que eu tive sua, né, como povos indígenas, foi de fotógrafo. Você com uma máquina fotográfica, né, e tal, e dizendo que tirava fotos e tal, e essa foi a primeira imagem que eu tive sua. Como é essa questão de registrar e principalmente porque o olho do fotógrafo ele tem um ângulo diferencial das outras pessoas, né? Para deixar a foto do melhor ângulo, com luz, né? Muito importante, todas essas coisas, foco, etc, etc. Porque eu amo foto também. E você e você começar de 14 a 15 anos, como foi a história da primeira máquina fotográfica? Quem foi que começou a te incentivar a fazer isso? E como foi também essa questão de ingressar já no mundo do trabalho tão novo? Então, eu comecei, né? Eu comecei assim, só ajudando meu pai. A idealização era essa. Era pegar um celular que eu tinha na mão e fazer registrar aquele momento pro meu pai. E aí, quando começa a perceber, ter aquela noção que muitas pessoas procuravam ele precisando disso, e as pessoas começam a entrar em contato diretamente comigo, eu comecei a perceber que quem estava mostrando nós, quem estava falando da gente, não era a gente. Eram outras pessoas. Eram organizações de não indígenas. Então eles começavam a mostrar o que estávamos fazendo, como vivíamos e o que defendíamos nas nossas lutas. E aí que a gente percebe, que eu comecei a perceber, ter essa noção que quem precisava falar de nós eram nós mesmos. Porque quem conhece mais da gente do que a gente mesmo? Então é aí que entra, que eu falei assim, eu vou mostrar, vou fazer isso. Vendo que eu já mostrava do meu pai para as outras pessoas, eu comecei a fazer isso para ele. Então não só para ele, mas para minha comunidade terena. E hoje sou um dos comunicadores terena, que trabalho dentro da mídia terena, que é uma rede de comunicadores do povo terena, que mostra a sua vivência, que mostram jovens que mostram como vivem, mostram que é, a nossa vivência não está só aquilo que foi contado no livro. Não está ali, não, e mostra o que somos hoje. Então tem mostrado nossas lutas diárias, que são muitas, tem mostrado o que os outros não estão mostrando, né? Muitos querem mostrar a gente com um animalzinho no ombro, sem roupa, né? E isso é o indígena para ele. Até mesmo muitas pessoas falam que só esses são indígenas. Nós somos indígena fake, por estar com um celular na mão, uma câmera na mão, uma roupa, né? E aí isso não existe. Nós somos indígenas. Nós temos capacidade para nós mesmos mostrar, falarmos de nós. Nós temos capacidade para ocupar cargos importantes. Temos hoje indígenas muito, muito fortes, como, por exemplo, a deputada federal de alguns estados, temos indígenas. Então, é assim que a gente está crescendo e mostrando a nossa força. E foi através do trabalho, do meu trabalho, que eu percebi a nossa força. Eu percebi o que nós poderíamos fazer. E foi aí que eu comecei a mostrar isso. Mostrar que estávamos resistindo, mostrar que nós estávamos lutando. Então, quem começou a mostrar, quem começou a falar de nós, foi nós mesmos. Então, é assim que iniciou. E ali iniciou uma jornada que estamos aí até hoje. Você falou sobre a câmera, né? Qual foi a primeira câmera? Até hoje eu não tenho uma câmera fotográfica, porque eu trabalho com câmeras fotográficas das minhas organizações. A câmera que eu tenho hoje em dia, que está na minha mão, é do Conselho do Povo Terena, que ele disponibilizou para mim fazer esses trabalhos. Eu trabalhei com outras câmeras, pela Mídia Índia, pela PIB, mas nunca tive uma própria câmera. Sempre que eu fui fazer registros, fiz registro com o próprio celular. E é aí que eu abro um conselho, que nós temos tudo nas nossas mãos, que é o celular.
Então nós mesmos podemos fazer, assim como você está fazendo live no TikTok, já falando sobre, combatendo o preconceito, falando sobre isso, nós também podemos fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode pegar um celular, mostrar como vive, mostrar as lutas diárias e assim quebrarmos esse preconceito. Porque aí as pessoas vão conhecer realmente quem somos das nossas bocas, não vão conhecer do que contam por aí. Exatamente. Tira até essa questão do, né, vai combatendo mais a questão do preconceito, porque você vê o próprio povo indígena falando da sua história, né? Quando você vê os brancos falando dos povos indígenas, sempre vai sair uma coisa estranha, porque eles não têm a vivência, eles não têm como falar de uma experiência que eles não viveram, né? Então eles vão falar na visão deles. E quando você escuta, vê, né, ou lê coisas feitas da própria pessoa, da própria nação, da própria comunidade, do próprio país, do próprio estado, do que você está pesquisando, do que você está vendo, é totalmente diferente, né? Então, assim, que o meu desejo é que mais e mais, o Cauê, é, indígenas ocupem esses espaços. A gente viu agora, nessas últimas eleições, duas lideranças indígenas mulheres, né, mais uma vez entrando aí para fortalecer essa luta, né, a favor da comunidade indígena, e me deixa muito feliz, ainda mais sendo mulheres, porque geralmente a gente só vê as figuras masculinas, né, tomando esses espaços, e o meu desejo é que mais e mais jovens, mais e mais indígenas, sejam adultos, sejam mais anciãos, eles consigam perceber que a tecnologia ela está aqui justamente para a gente poder mostrar quem somos, né? Então, quando eu falo de tecnologia, não é apenas o celular, né? Qualquer meio em que você utiliza para você fortalecer a sua cultura, ele é válido. Quando você escreve um livro, você vai deixar registrado o que você viveu, né? Quando você tira fotografias, você vai deixar registrado o que você viu, o que você fez, né? O que você está enxergando. Quando você faz filmagens, você deixa registrado aquelas imagens, né? Que não tem como contestar, através de desenhos, através de dança, através de rituais, no que quer que seja. Todos são tecnologias e a gente não pode deixar de registrar, né? A gente não pode deixar de dizer que acontecem para que realmente as outras pessoas entendam isso. E quando a gente fala sobre essa questão, né, que mais uma vez a gente tocou no assunto, você falou aí sobre a questão de que achar que é indígena fake, né, por conta de estar com roupa, de estar com celular, de estar com um tablet, com um computador, alguma coisa do tipo, é interessante que a, 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 nós estamos em 2000, foi em 1500, né, que os portugueses chegaram aqui. Há 500 anos atrás, não existia nada disso. E quando passou a existir, o branco não se tornou um branco fake por estar utilizando a internet, né? E o indígena tem que ter esse tipo de nomenclatura. Então, a gente tem que respeitar, né, as nações, a gente tem que respeitar as regiões, né? Não sei se você está pensando mais uma vez, puxando o gancho aí, já que estamos falando de preconceitos e discriminações, eu não poderia deixar, como cearense, como nordestino, não poderia deixar de falar sobre os ataques absurdos que estão acontecendo, principalmente de algumas pessoas vindas do Sudeste e do Sul do nosso país, por conta das últimas eleições, atacando de forma chula, de forma baixa e de forma altamente preconceituosa o Nordeste por conta da votação expressiva, né, que teve a favor, né, do ex-presidente Lula, né? Então, assim, as pessoas não se tocam que nós estamos num país democrático e da mesma forma que eles podem imaginar que existem várias e várias pessoas aqui no Nordeste que não sabem votar, a gente também tem essa imagem de que eles não sabem votar, porque o presidente que mais representa uma democracia em termos de dar um olhar humano e cuidadoso a todos os povos que existem, independente da sua religião, da sua cultura e da sua região, dos dois que estão aqui, inegavelmente é o Lula. Né? Então, assim, nós estamos querendo colocar no poder alguém que represente o Brasil todo, e não uma pessoa que representa uma parcela da população
que quer que aqueles ricos cada vez fiquem mais ricos e os outros continuem sendo o resto, né? Continuem sendo os outros. E não é isso que a gente quer. Então a gente luta sempre por isso. Então esse caso de xenofobia que aconteceu nesses últimos dias e que ainda está acontecendo no decorrer dessa semana é algo muito triste da gente ver e que por mais que a gente perceba que existe pessoas que votem em outro partido, a gente não fica xingando a região tal, é só a região que mora tal coisa, e ofender, e tentar chamar enfim, de qualquer nome pejorativo, de qualquer nome que possa atingir a moral, a índole, a inteligência de alguém. E as pessoas insistem em fazer isso, não é a primeira vez que faz. Na última eleição aconteceu isso também e acabam não entendendo que quem acaba construindo os grandes prédios, principalmente do Sudeste, do Centro-Oeste, no caso aí de Brasília, saiu da mão suada, trabalhador do povo nordestino. Pessoal que, querendo ou não, alguns passam, existe algumas regiões realmente muito precárias, e que, por falta de políticas públicas para o povo mais carente, precisa ter esse êxito, sair das suas regiões e para ir em busca de dias melhores, de mais dinheiro para poder mandar para suas famílias. E quem fez essa mudança acontecer, de um pobre ter direito a viajar de avião, a ter internet, enfim, a todas essas coisas que ter a cesta básica mais acessível, isso foi no governo Lula. Então, essa é a resposta, né, para as pessoas entenderem o porquê dessa votação. Não é simplesmente por saber votar ou não saber votar, é com quem se identifica, é com quem as pessoas notam que tem esse olhar de cuidado. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de menosprezar ou ridicularizar qualquer tipo de região, qualquer tipo de povo que mora no Brasil, que nós temos direito, estamos numa democracia justamente porque a gente tem direito de pensar diferentes. Né? Aproveitando E esse gancho, né, da sua fala, queria contar uma história aqui que aconteceu quando eu estava fazendo um trabalho dentro de um povo, do povo Guarani aqui da minha região. Estava fazendo um trabalho em um evento que estava tendo, aí eu estava tirando foto. Aí chegou uma criança de mais ou menos 10, 11, mais ou menos essa faixa etária de idade, 11, 12 anos, chegou em mim e me perguntou como que eu tava com uma câmera na mão, então ela me perguntou: como que eu faço para mim conseguir ter uma câmera igual a sua? Aí eu olhei para ela e falei assim: por que que você quer ter uma câmera? Aí ela pegou e falou para mim que ela queria ganhar dinheiro, porque ela tinha um amigo que também era fotógrafo, que tinha uma câmera e ganhava dinheiro. E ela ganhando dinheiro, ela ia poder ajudar a mãe dela, para a mãe dela poder ficar mais em casa e poder ter o que comer. E aí eu peguei e falei pra ela assim, né? A minha namorada tava na frente. Aí eu peguei e falei assim, ó, essa menina aqui é minha namorada. Ela é advogada e ela ganha dinheiro com uma caneta. Então, você não precisa ter uma câmera para você ganhar dinheiro. A única coisa que você precisa é estudar. Você estuda e daí você vai conseguir ganhar dinheiro com o que você quiser, porque não é o que você tem na mão, mas sim como você trabalha, como você faz isso. Isso eu falei pra ela, ela saiu toda feliz pra contar pra mãe dela que ela ia conseguir ganhar dinheiro com uma caneta. legal, Então, muito, muito é legal. uma coisa que a gente tem que levar pra gente, né? Que não importa o que a gente tem, o que a gente tá na mão, mas a gente consegue viver dependendo de como a gente trabalha, né? Não com o que a gente trabalha. É verdade. Você assim acabou me fazendo lembrar e que eu não poderia também perder essa oportunidade de falar sobre a importância da educação, né? Um governo que tira milhões da educação para colocar em outras coisas que não é tão interessante, acaba mostrando que não quer que as pessoas tenham mais conhecimento, né? Então, a gente tem que perceber, sou professor também, para quem não me conhece, sou professor da rede pública aqui de uma cidade do interior do Ceará, professor de matemática, também sou formado em artes e física, e a gente tem que entender que a educação é que vai salvar as pessoas, né? Então, assim, é ela que dá ascendência de você conseguir ser aquilo que você deseja através da educação. E aí, você tendo esse conhecimento, você vai transformar qualquer instrumento em algo que lhe dê prazer e que vai lhe dar um retorno financeiro. Isso é uma coisa, né, que é uma consequência, né? E nós vamos agora para uma brincadeira com vocês
barra de rolagem e a gente vai tentar descobrir algumas curiosidades sobre a vida ou história ou detalhes do Cauê. E a gente vai tentar ver se vocês vão conseguir. Olha quem chegou por aqui. Luna, minha queridíssima, beijão pra ti. Eu acho que eu estou muito à frente de um restaurante. Ó. Olha aí, tá à frente de um restaurante espanhol. O chefe Walter é chefe de cozinha, já foi entrevistado aqui por mim. E ele falando aí, né? Qualquer área, seja a educação, seja a culinária, seja a arte, seja a indústria, seja a saúde, né? Tem campo para todo mundo. Agora você tem que saber o que você se identifica para você realmente fazer com gosto, né? E aí sim o dinheiro vai ser uma consequência, porque você vai fazer tão bem feito que ele vai acabar vindo. Vamos descobrir a idade do Cauê? Vamos lá, vocês da barra de rolagem, vocês acham que o Cauê Quero tem ver. 16, Quem me conhece não vale, hein? 18, 19, 20 ou 21 anos? Quantos anos vocês acham que o Cauê tem? 19? Será, Rosa? Olha a carinha dele. Eu acho que é mais velho, hein? Ou será que é mais novo? Vamos lá. Quem aposta em outra? 20? 20 anos, chefe Valdo? Será? Quem mais aposta? Já foi 19, já foi 20. Olha o Lucas também dizendo que acha que é 20. 21, Rosa. Então vocês foram para 19, 20 e 21? Carinha de Mucilon. Ui, arrasou. Olha aí, Luna. Quantos você acha que é? 18, Rosa. Vamos ver se é o 18? Eu acho que agora a Rosa acertou. Vamos ver se é? Isso! 18 aninhos. 18, Rosa. Vamos agora saber a altura do Cauê. Quanto vocês acham que ele tem de altura? 1,50, 1,57, 1,60, 1,67, 1,70 ou 1,77? Quantos vocês acham que o Cauê tem de altura? Altura do Cauê. 1,57, será? Ele pode ser mais baixo, pode ser mais alto. Quero ver, hein? Quero ver. 1,65. Olha as dicas aí, chefe Walter, na tela. Tem na tela aí as dicas dessas seis. É verdadeira. Alternativa A, 1,67, Rosa. Rosa, eu acho que hoje tu amanheceu com o pé direito. Vamos ver Cadê a se é Mirelle aí que eu não tô 1,67. vendo, hein? Eu acho que é 1,67. Isso, Rosa. Segundo que a Rosa acertou. 1,67. Vamos agora saber o peso. O peso do Cauê. Vamos para o peso? Ele tem 50, 55, 60, 65, 70 ou 75 quilos. Quanto vocês acham que ele pesa? Com 1,67. 65? Será? Vamos ver se é. 60? Tá diminuindo, Rosa? Acho que é menos. Com 1,67 de altura. Quem aposta mais? Só Rosa tá apostando? Quem mais participa da brincadeira? Vamos lá. Qual Vamos é ver, quero o ver se eu peso? acertar, hein? 70? Rosa, eu acho que vai tudo para ti hoje. Vamos ver se é 70? Eu acho que é 70. Opa! 70, Rosa. 3, 3, 3. Vamos agora saber. Eu perguntei para o Cauê se ele nascesse um animal irracional, que animal ele gostaria de nascer? E uma das respostas dele foi ema, macaco, arara, onça, peixe ou coruja. Desculpe aí que está escrita errada a palavra peixe, tá? Tá peixe, mas é peixe. Vamos lá. Quero ver, hein? Qual desses animais o Cauê disse que gostaria de nascer se fosse um animal irracional? Acha que é peixe, Rosa? Qual é? Qual é, será? Será? Será que é peixe? É coruja ou Luna? Eu acho que a Luna agora saiu aí, ó. Coruja! Luna! Parabéns! A Diane também colocou coruja.
Ah, A Rosa Diane. depois apostou em onça. Vamos lá. Vamos agora para a cor. Eu perguntei para o Cauê qual a cor preferida dele. O que foi que ele me respondeu? Preto, Quero ver, quero ver. vermelho, azul, laranja, amarelo ou verde? Qual a cor preferida do Cauê? Quero Vamos ver ver, quem quero ver, acerta. hein? Qual a cor preferida? Vermelho? Ele tá de vermelho. Eu acho que ele é PT, mas não é vermelho. Ultimamente tô usando muito vermelho por causa do Lula, hein? Nós, viu? Tá, todas as minhas roupas vermelhas estão sendo usadas esses dias. Laranja, eu acho que não é laranja, mas é uma boa dica. Preto, ó, Ó, A Diane a acaba Diane. de colocar preto. Vamos ver se é preto, Adiane. Isso, Adiane. Ela acabou de acertar. E vamos agora para a comida. Que prato ele me disse que é o preferido dele atualmente? Que a gente sempre muda os gostos, né? Mas atualmente o que é que ele mais está gostando como prato? O que foi que ele me respondeu? Sushi, letra B, tapioca, letra C, peixe, letra D, camarão, letra E, farofa ou letra F, pizza. O que é que ele mais gosta de comer? Qual o prato preferido dele hoje? Sushi, tapioca, peixe, camarão, farofa ou pizza? Tapioca? Será? Gente, a tapioca indígena é uma coisa de louco. Eu nunca comi uma tapioca como eu comi no povo Tremembé. Sushi, a Diene, eu acho que a Diene conhece o Cauê. Vamos ver se é Será que sushi? a Diane me conhece? Sushi! Sushi! Sushi, a gente. Segundo para ela, hein? Vamos ver agora de música? Eu perguntei para o Cauê o que é que ele mais gosta de escutar em termos de musicalidade, certo? Música. O que foi que ele me respondeu? Ele escuta mais sertanejo, letra B, clássico, letra C, ele é eclético, letra D, brega, letra E, MPB ou letra F, axé? O que ele mais gosta de escutar? Sertanejo clássico, eclético, brega, MPB ou axé? Quero ver, Qual hein? foi a Quero ver. resposta? Qual foi a resposta do Cauê? MPB? Ele tem cara de MPB? Ele é eclético, Luna? Luna, você acertou. Ele gosta de escutar de tudo. Ele é eclético. Vamos agora para os filmes. Eu perguntei para ele o que é que ele mais gosta de assistir em termos de filme. E o que foi que ele me respondeu? Ele mais gosta de assistir. Letra A, terror. Letra B, desenho animado. Letra C, Amo filmes de drama. desenho. Letra D, Também, romance. muito. Letra E, Nossa, paixão. comédia. Ou letra F, ficção. E Também. aí? Nossa, eu percebi que eu amo todos os tipos de filmes. Olha só, todos, mas ele me disse um. Mas Não tem vale uma me enganar. específica. Ele não vale me enganar. Vai lá, a Rosa disse que é desenho. Eu acho que não é, Rosa, desenho. Desenho, a Diane também acha que é desenho. A Rosa disse também que acha que é comédia. Ele é bem simpático, né? Eu acho que gosta de comédia mesmo. Será que é Um comédia? desenho quase foi o desenho, quase foi. Terror, será que ele gosta de filme de terror? Será? Drama? Rosa tá apostando em todos, hein, Rosa? Romance. Tô vendo, velho. Se eu disser para vocês que vocês ainda não acertaram, vocês me acreditam? Romance, drama, terror, ninguém acertou ainda. Ninguém. Essa é a pista. Ele gosta mais de filme de De ficção. Ficção, ficção. Rosa. Adoro os filmes de super-heróis, ó. Vamos agora para o que dizem os astros para o Cauê. Qual é o signo do Cauê? O signo do Cauê é Capricórnio, Gêmeos, Sagitário, Aquário, Escorpião ou Libra. Qual é o signo do Cauê? Capricórnio, A. Gêmeos, B. Sagitário, C.
Aquário D, Escorpião E ou Libra F? Libra, será que equilibra tudo? É a balança? Eu acho que não. Mais um chute. Quem é que diz outro signo? Gêmeos, será? Parecidinho com os outros? Também não. Capricórnio, será? Acho que também não. Qual é o signo do Cauê? Sagitário? Sagitário, vou contar um segredo para vocês. Sagitário sou eu, não é o Cauê. Vai lá. Mais um. Aquário? Será? Peixe, aquário, indígena. Tem alguma coisa a ver. Vamos ver se é aquário? Opa! Qual é? Segundo aquariano em seguida, viu? Semana passada também nós tivemos entrevista com um aquariano. Vamos agora para tatuagens. Quantas tatuagens o Cauê tem no corpo? Nenhuma, letra A. Letra B, uma. Letra C, duas. Letra D, três. Letra F, quatro. Letra E, quatro. Ou letra F, cinco. A Jenny colocou letra A, nenhuma. Será, A a Jenny? Diane. A Diane? A Diane, verdade. Nenhuma letra A, nenhuma. Essas foram as respostas. Olha só, nós conseguimos fazer em 11 minutos e 26 segundos. Vamos exibir as respostas para a gente relembrar. Vamos nós? Primeira, idade, 18 aninhos. Segundo, altura, 1,67 m. Terceiro, peso, 70 quilos. Quarto, animal, coruja. Quinto, cor, preto. Sexto, prato, sushi. Sétimo, música, eclético. Oitavo, filme, ficção. Nono, signo, aquário. E décimo, tatuagem, nenhuma. Espero que vocês tenham gostado das nossas perguntas e das respostas do nosso entrevistado. E nós vamos prosseguir a nossa entrevista, vendo qual é que será a nossa próxima temática. Vamos voltar à nossa roleta na janela com o Léo, girando. Vamos ver qual a temática que nós vamos falar agora. 7. Religião. Vamos entender um pouco como é a visão religiosa que o povo terena tem. E a pergunta sobre religião é a seguinte, Cauê. O seu pai é pastor evangélico da missão indígena Uniedas. Se eu disser errado, tu me corrige, tá? Que aí eu não estou muito por dentro dos vocábulos indígenas do povo terena. Coxomoneti é o protetor espiritual e também protetores físicos, que, no caso físico, são pessoas da comunidade que têm esse acesso ao mundo espiritual, mais precisamente os idosos. A junção, né, de todos os homens fazerem limpeza em um local da comunidade, com mutirão, você falou, isso também faz parte dos preceitos religiosos. E como é a questão dos encontros de vocês, as crenças? A Bíblia está inserida, é Cristo, mistura com alguns vocábulos indígenas. Como é essa questão religiosa? Hoje, dentro, falando especificamente da minha aldeia, hoje a questão dos nossos Kushumanachi, questão dos nossos líderes espirituais, já é muito precário dentro da minha comunidade, já não tem muito, né? O que mais tem são em outras aldeias terenas. A minha comunidade, ela é de 80% católica e 20% evangélica. Então, já estamos, né, com
100% na religião do branco, vamos colocar assim, né? Que é a cultura que veio de fora, que é a religião que veio de fora. E dentro da minha comunidade é muito aberto em relação às religiões, né? Sempre tivemos esse diálogo, nunca foi um problema dentro da minha comunidade, mas nós vemos que em outras comunidades tem muito preconceito contra a própria cultura, porque pessoas da religião independente colocavam que relacionavam a nossa cultura a coisas relacionadas isso que vocês estão fazendo, esse ritual, essa dança é pro demônio, tal, coisas assim. Então isso vinha muito. Só que a gente quebrou isso a partir do momento que a gente começou a ter pastores indígenas, a ter eles teólogos indígenas do povo terreno, que eles estudaram a Bíblia e entenderam que a nossa cultura nada mais é de que nós mesmos, da nossa vivência, é o que somos. E não é algo que a gente está adorando a outro Deus, por exemplo. Nós temos nossos líderes espirituais, nós temos a nossa organização política. Então também cremos no nosso Itukoviti, que é o nosso Deus Criador. Então, questão da religião, basicamente é isso, é a nossa organização que vem através da nossa crença. Quando nós relaciona uma atividade como um mutirão, por exemplo, é que nós temos uma crença, e essa crença é que cremos que a nossa comunidade junta podemos melhorar, juntas podemos crescer, evoluir. Então essa crença vem que que participamos das nossas reuniões. Então é assim que está a religião hoje dentro da minha comunidade. Muito bem. Olha quem é que chegou por aqui. O Oziel Ticuna. O Oziel Ticuna foi o primeiro indígena que eu consegui entrevistar. Ele é Conheço. do Amazonas e de Manaus, e ele está morando atualmente em Brasília por conta dos estudos. Ele está cursando o ensino superior para depois voltar de novo para lá. Oziel, um super abraço para você, meu querido. Inclusive, o Oziel está sendo citado, né, na peça, né, que nós estamos já em turnê nesse ano de 2022. Foi por isso que essas entrevistas começaram, né, surgiram por conta da pandemia. Como nós estávamos em isolamento social, a gente não podia estar em contato um com o outro. E para a gente não ficar estudando isolado, a gente resolveu se conectar através de conhecer outras pessoas. Zé, um super abraço para você, meu querido. Estamos falando aqui com o Cauê hoje também. A temática é povos indígenas e nós estamos falando dos povos terena do Mato Grosso do Sul, tá? E assim é interessante porque a gente conhece essas realidades, né, dos povos indígenas de diferentes regiões do Brasil e como é que cada uma se comporta, qual é a visão, né, de cada uma num âmbito, né, comportamental, social, cultural, político, educacional, enfim. A gente vai entendendo um pouco de cada um. Isso é muito gostoso, é muito rico. Abração para ti, saudade de ti, viu, Ozel? Ozel também adora foto, é modelo. De vez em quando eu estou vendo as fotos dele, principalmente pelo Conheço ele de aplicativo movimento. Azulzinho. E eu vou começar a xeretar mais as fotos do Cauê agora. Vamos agora para a nossa próxima. E falando ainda sobre religião, existem templos, não existe, o Cauê? Tem tanto o católico quanto o Igreja. evangélico? Sim, existe. Muito bem. Vamos agora para a nossa roleta. Na época do Oziel, não tinha a roleta ainda. Foi agora depois da entrevista 100. Essa é a entrevista número 107. Vamos agora girar e saber qual a temática que nós vamos falar agora. E a temática é língua. Vamos entender um pouco sobre a história cultural da língua. Lembrando que a nossa fala, né, a nossa língua, ela também é cultura. Por isso que eu digo para vocês que cultura é tão amplo, né, que às vezes as pessoas confundem apenas com a parte artística. Já falamos sobre religião, vamos falar agora sobre língua. Cauê, os seus pais já moravam há 2 anos em Buriti. Quando eles foram ter você, levaram lá para Anastácio, que era a família do seu pai, que é um aldeamento urbano, que já que a gente vai falar sobre isso também, mas nós vamos falar mais sobre a questão da língua agora, e você me disse um fato curioso,
que na aldeia Buriti todo mundo fala português. Que por conta do coronelismo, por conta dos brancos terem obrigados os indígenas a falarem português, eles proibiram a língua terena. A maioria da população é indígena, mas, e você também falou sobre esse detalhe, mas quando se casa com um não indígena, os parentes que querem visitar, por exemplo, a aldeia, eles têm que avisar e pedir licença às lideranças, porque tem que estar entendendo quem é que está entrando, né, no território de vocês. Fala um pouco para a gente sobre essa questão da língua, esse obrigar a falar o português e o proibir falar do terreno. Então, só avisando que eu vou estar encurtando um pouquinho minha fala, que como eu não estou em casa, tem um pouquinho de questão de tempo, mas a língua em si, do povo terena, era muito forte na minha comunidade. Mas com a chegada do SPI, coronéis vieram morar aqui na comunidade, as suas mulheres acabaram se tornando professoras. E elas imporam regras que proibiam os alunos de falar terena, que era a língua nativa, a língua materna. E aí só podiam falar português. E quando os alunos falavam terena, mesmo que por engano, era castigado com uma palmatória. Isso fez com que, quando esses alunos cresceram e tiveram filhos, não ensinassem o terena para os seus filhos, só ensinassem o português. Porque para os seus filhos não passarem pela mesma coisa que eles passaram. Isso acontecia não só nas escolas, mas os próprios coronéis faziam isso com os moradores da comunidade, proibindo eles de falar terena e falar só português, falando que eles estavam planejando algo contra os coronéis. A justificativa deles era essa, né? E assim foi essa proibição do terena, né? E assim foi acabando. Como os pais não queriam que os filhos sofressem a mesma coisa, só ensinou o português. E assim que a minha comunidade hoje, 98, 99% das pessoas não falam fluentemente o terena. Muito bem. Para não ter tanta essa troca de tela para vocês já entenderam a questão da roleta, né? E para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer as perguntas assim mesmo, tá? Em ordem das que estão faltando, está faltando 3, para a gente ganhar um pouco mais no tempo. Um dos temas, o Cauê, é o nascimento. Sempre você teve pai e mãe, são 3 os filhos biológicos, você tem 2 irmãs mais velhas, mas você também tem 2 irmãos de criação. E mais Anastácio é o número... adotado. Oi? Eu tenho 2 irmãos que são de criação e eu tenho mais um pequeno que foi adotado. Ah, então são 3 de criação. Três de criação, isso. O Anastácio é o nome do local onde você nasceu, na família do seu pai, uma aldeia urbana. Explica pra gente qual é a grande diferença de uma aldeia urbana para uma aldeia que não é urbana. A aldeia urbana está totalmente inserida dentro da cidade. Ela praticamente é uma parte da cidade onde que é preservada a cultura. Então, já a aldeia que não urbana é uma aldeia que está longe da cidade, está fortemente ainda sendo praticada a cultura e a gente não tem tanto não está tanto adentrado a cultura do branco dentro da nossa comunidade, mas tem sim as outras culturas. E dentro das aldeias urbanas já é totalmente inserida. Então é uma aldeia que fica dentro da cidade. Me dá só um esclarecimento, o Cauê. Na aldeia urbana do seu pai, também é terena? Também é terena. Também é terena. Lá, por ser urbana, existe também a questão da proibição das drogas, por exemplo? Não vou poder te responder, porque como eu não tenho um convívio maior, não sei como são a organização política lá dentro, a organização de base lá, mas também tem o cacique, tem essas lideranças do cacique. Então a escola é uma escola indígena, então tudo isso existe lá dentro, mas não vou saber te responder como funciona a política lá dentro. Até porque
como é inserido dentro da cidade, é mais complicado. Não tem como eles imporem uma regra na cidade. Por isso que eu te perguntei. É mais complicado porque é uma aldeia urbana, né? A segunda pergunta era sobre Anastácio, que você sempre disse que lá onde você nasceu, que era onde você ia passar as suas férias, você sempre foi um menino muito arteiro, mas sempre você teve essas duas vidas, né? Tanto na aldeia urbana como na aldeia não urbana. Mas só que lá em Anastácio era para você era mais agradável por conta dos seus muitos primos que tinham lá. Eram 3 quadras só da família, né? Que você ia nas férias, juntava 10, 30 primos para brincar. E aí iam brincar futebol, queimada, bandeirinha, guerrinha, arminha, que vocês tinham na ponta, vocês colocavam um pré em arminha de madeira e lançavam mamonas uns nos outros. É, como era essa vivência? O que é que te traz? O que é que te lembra essa questão de férias em Anastácio? Foi um momento muito bom da minha vida que a gente sempre estava forte, as brincadeiras, que nós das crianças, né, sempre brincava muito. Então isso foi um momento muito sadio, que foi muito necessário e hoje mostra isso, né? Foi um momento ali que a gente desenvolveu, nos desenvolvemos socialmente com meus primos e ali a gente criou brincadeiras e criava regras dentro de nós mesmos, né? Dentro da nossa organização ali das crianças, né? Então foi algo que foi muito necessário para mim. A gente teve muitas brincadeiras que nós inventávamos, então isso fortaleceu tudo, tanto a criatividade, em todos os sentidos, né? Isso foi muito forte para a gente. E, em contrapartida, tem um momento também que você vive em Buriti e que você disse que você era mais recluso, você ficava mais em casa. O que você gostava lá era de ler mangá, Turma da Mônica, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você tinha amigos, mas você preferia ficar em casa. As brincadeiras eram mais na escola. Como era essa realidade diferente em Buriti? Eu saía, tinha amigos, saía, mas eu preferia, sem dúvidas nenhuma, ficar em casa, mexendo no celular, lendo, eu gostava de ler historinhas, então eu lia muito. Meu pai comprou livros para mim, fazia com que eu lesse, né? Então, Travou, Cauê? Cauê, tá desligado o som. Fala da imagem. Cauê caiu. Deixa eu ver se eu convido aqui ele de novo. Vamos ver o que foi que aconteceu. Lembrando que nós estamos na entrevista de número 107. Esse é um projeto chamado Na Janela com o Léo. Acontece desde fevereiro do ano passado. E por isso que nós já estamos na entrevista 107. E sempre a gente aborda temas contra preconceito e contra a discriminação, tá? E hoje, dia 5 de outubro de 1920, de 1900, olha gente, eu voltei 100 anos, de 2022, nós estamos falando com o Cauê, e a temática principal é povos indígenas. Rosa Sabino, beijo, meu amor, obrigadão, tá? Por mandar aí um abraço poderoso. Um abraço poderoso de volta para você também. Beijo para ti. Vamos ver se o Cauê retorna. Cauê, eu mandei para ti o convite, tá? Rosiel, se tu quiser subir, sobe aí também. Vai ser um prazer te ver novamente. Vamos ver o que foi que aconteceu. Com o Cauê.
E para você que está entrando na primeira vez, meu nome é Léo Mário, eu sou professor da rede pública de uma escola do interior do Ceará, e eu tenho um grupo de teatro também, e esse projeto surgiu por conta desse grupo, que a gente acabou montando um espetáculo chamado Oração, com H, que significa estar mais do que na hora de uma ação contra o preconceito e a discriminação, e por conta dessas entrevistas, por conta dessas conversas, surgiu essa peça que está lindíssima, né? Tem 4 atores no palco, cada um levantando uma bandeira, um falando sobre os povos indígenas, um falando sobre as mulheres, outro falando sobre os LGBTs que é IAPN+, outros falando sobre os pretos, e eles 4 se encontram depois da pandemia e, e falam sobre toda a história, né, de preconceito e discriminação que surgiu, né, em diferentes épocas e locais do mundo. Tá muito legal. Espero que um dia vocês possam assistir. E vamos ver aqui se o Cauê retorna. Deve ter caído a internet lá onde ele está. Ele não está em casa. Ele está em um hotel. Vamos ver se dá para a gente terminar a nossa entrevista. Vocês que estão aqui na live, é a primeira vez que vocês estão vindo, já tinham visto alguma entrevista, fora os meus moderadores lindos, né? Lindas, Rosa e Luna. Laila não pôde estar presente hoje, que está em uma videochamada da escola, em um curso de inglês. Não sei se vocês sentiram falta dela, sempre está aqui comigo. Mas eu mando um beijão para ela. Vamos ver quem é que está aqui pela live. A Diane é também dos povos indígenas, a Diane. Osdiel é dos povos ticuna. Queridíssimo, já entrevistei ele. André Félix, de Niterói, tá por aqui também. Iranara tá aqui também. Najib Martins também por aqui. Mandem um alô, digo de onde é que vocês são. Se é a primeira vez que vocês estão por aqui, que a gente vai conversando enquanto o Cauê retorna. Como foi as eleições no local aí que vocês moram? Foi tudo tranquilo? Aqui o pessoal tava quente, tava disputado. Eu nunca tinha visto uma eleição para presidente, governador, senador e deputado tão quente como essa. A Luna é do interior de São Paulo. E vocês, galerinha, de onde é que vocês são? Eu, Léo Mário, sou da cidade do interior do Ceará. A Luna é do interior de São Paulo. E vocês falam de onde? Jadson Santana, passando por aqui também. Deixa eu ver quantas pessoas passaram já pela nossa live. 347 pessoas já passaram por aqui. A internet lá no hotel caiu, de repente. Ele está entrando em contato comigo aqui, mas está tentando retornar. A Rosa Sabino é de Recife. Aliás, um abraço para Recife. A gente falou com o nosso queridíssimo Ciel, quarta-feira passada. Ele que está morando em Recife, né? Aqui o dia da eleição foi fervoroso também, misericórdia. Gente, imagine dia 30. Dia 30 são só 2 númerozinhos, né? 2. E o confirma. Aí vai ser mais rápido. Em compensação, vai ser apenas para presidente, em alguns locais, né? Aqui no Ceará vai ser só para presidente, porque o governador ganhou de primeiro turno. Graças a Deus. A gente vai voltar às urnas agora para votar só para presidente. E aí, Rosa, vai ser só presidente também? Ou presidente governador? E aí, Luna? É só presidente também ou presidente governador?
Lídia Rosa acaba de entrar por aqui também. Abraço para você. Eu estou derretendo aqui com o calor que tá fazendo em Sampa. Tá muito quente aí. Aqui tá normal. Não tá frio, mas não está quente. Nem coloquei o ventilador hoje, tá? Tô conseguindo de boa. Cauê acaba de voltar. Oi. Chegou. Chegou. Então, não sei o que aconteceu, a conexão caiu de repente. Oi, você travou, você estava falando, travou e aí ficou A incomodado. conexão caiu de repente, não sei porquê, eu não tô em casa, eu tô no hotel, e aí, de repente caiu. Mas deu certo voltar. Lá é governador e presidente, lá em São Paulo. Boa noite, aqui em Salvador também está muito quente. Olá, José Santos, abraço para ti. Governador e presidente lá em Recife, né, no próximo dia 30. Aqui no Ceará é apenas presidente. Nós não temos mais para governador no segundo turno. Aí no Mato Grosso do Sul, o Cauê, é só presidente ou vai ser presidente e governador segundo turno? Vai ser os dois. Os dois também. Muitos locais vão ser os dois. Foram somente alguns, né, que conseguiu ganhar em primeiro turno. Aqui no Ceará foi primeiro turno, Eumano, PT, ganhou em primeiro turno. E nós vamos votar somente para presidente dia 30. E nós estávamos falando sobre Buriti, você concluiu, né? Sobre a questão de que você gostava mais de ler, né, ficar mais em casa, embora que você saísse também para brincar com os colegas. Não é Sim, isso? isso mesmo. Muito bem. E agora, gente, nós vamos para as cartas. O que dizem as cartas para o Cauê? Nós vamos fazer um bate-bola agora e o Cauê vai escolher os números e cada número desse tem uma palavra atrás. E ele vai me dizer a primeira palavra que ele lembrou quando leu a carta, certo? Diz o número, Cauê. 6. 6. Vamos ver aqui o que tem no número 6. Pai, Liderança. liderança. Outro número. 2. 2. Fotografia. Mudança. Mudança. Outro. 3. 3. Missão. Levar a voz dos povos indígenas. Muito bem. Mais outra. 5. 5. Isso. 5. Anastácio. Vivência. Vivência. 1. 1. Cauê por Cauê. Se você fosse se definir em uma palavra ou em uma frase, você se definiria como? Que difícil. Que difícil. Persistente. Persistência. Outro número. 4. 4. Coruja. Sabedoria. Sabedoria. Próximo. 9. 9. Fé. Pai. Pai. 7, 8, 10, 11 ou 12? 10. 10. Drogas. Conscientização. Conscientização. 7. 7. Povo terreno. Resistência. Resistência. Próximo. 8. 8. Futebol. Conquistas. Conquistas. 11 ou 12? 12. 12.
Leitura, Aprendizado. aprendizado. E 11, 11. Buriti, Organização. organização. Então, essas foram as palavras escolhidas, que é um resumão de tudo que a gente já conversou hoje, né? Sobre a história do Cauê e também do povo Terena, certo? E toda vez quando a gente termina, Cauê, você já deve ter visto nas outras entrevistas, eu sempre falo um pouco sobre o convidado. E com você não podia ser diferente. E, assim, de coração, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Não era uma pessoa. Eu não estava conversando com uma pessoa diferente, sabe? Eu não estava conversando com uma pessoa estranha. Antes da gente conversar nas mensagens, é meio que frio, né? Porque a gente não entende muito o que é que o outro está fazendo, o que é que o outro está passando. Mas quando a gente se viu, né, na nossa última conversa, antes aqui da entrevista, você me passou isso, como se fosse alguém que eu já conhecia há muito tempo. E isso me deixou muito feliz, muito à vontade. Eu queria mais uma vez assim te agradecer. O que eu desejo, o que eu vejo em ti é um menino muito simples, um menino muito inteligente. Não é diferente do que você me relatou lá do tempo de escola. Você realmente é muito inteligente. Você tenta buscar sempre correr atrás dos seus objetivos. Como professor, já te puxei a orelha que tu não pode ficar muito tempo fora da faculdade, você tem que fazer sim para o seu próprio crescimento profissional e pessoal, que eu tenho certeza que você vai crescer muito, 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 e é o que eu desejo. E esse crescimento, eu sei também que você quer não só um crescimento pessoal, mas um crescimento também para o seu povo, de visibilidade, de conquistas de direitos, que essa é uma das suas missões, né, como terena, como povo indígena, né, e dizer que se existe algum tipo de preconceito em relação aos brancos, né, que eu possa ter diminuído um pouquinho, sabe? Que realmente eu torço por isso. Eu torço muito para vocês conquistarem cada vez mais, para vocês serem reconhecidos como vocês merecem. A forma de organização política de vocês dentro das aldeias eu acho magnífica, eu acho esplêndida. Deveria ser exemplo para muitos governantes que não sabem o que é política, deveriam aprender com os indígenas. E e eu espero um dia poder conhecer você pessoalmente, quem sabe, né? Ou ainda aí, ou você vindo aqui, as portas de Ceará estarão abertas, né? As portas da minha casa, quando você quiser vir por aqui também, estará livre para você. Não só as portas da casa, mas a janela também, virtual aqui na janela com o Léo, sempre estará aberta para você. Quando tiver alguma novidade, quando tiver em alguma campanha, quando quiser informar alguma coisa sobre os povos indígenas, sobre a luta, sobre a, a, as conquistas, sobre a ajuda, né, de pedir mais e mais compreensão e mais adeptos para essa causa, sempre vai estar aberto para você. Espero que você possa vir outras vezes e quem sabe mais lá na frente a gente ter outra entrevista, não só falando sobre a vida do Cauê, mas falando mais detidamente sobre todas as conquistas para se entender cada vez mais, né, sobre essa caminhada dos povos indígenas aqui no Brasil e que você tem essa áurea de luz, viu? Tu demonstra muito isso. É, tu é novo, mas tu tem assim uma cabeça madura e que você não perdeu a criança dentro de ti. Eu achei o máximo quando eu estava perguntando, estava rolando aqui na roleta e tu ficava. E isso é muito teatral, né? Que é a minha área, e eu achei super legal essa sua dinâmica, né? A forma como você ficou, como você se comportou aqui na entrevista. Espero que você tenha gostado também. E agora eu vou deixar para você as considerações finais, que você possa aí se despedir do pessoal, conversar com o pessoal aí da barra de rolagem, e também dizer o seguinte, que eu sempre faço essa pergunta no final. O que é que você achou quando uma pessoa entrou no teu TikTok dizendo que queria fazer uma entrevista, né, contigo? E qual a diferença do que você pensou naquele dia para hoje, quando finaliza a entrevista? O que é que você
a entrevista hoje. Acho que mais uma vez travou a internet do Cauê. Caiu de novo. Vamos esperar ele retornar. A Diane. Você é de onde, Diane? A Diane Katie ou é Kelly? Foi, travou de novo por causa dele. Vamos esperar aqui para ver se ele retorna. Tá travando do nada lá no hotel que ele está hospedado. Luna enviou curtidas. Rosa Sabino enviou curtidas. Já estamos com 6.6.800 curtidas. 6.8K. Na nossa live de hoje. Vamos ver quantas pessoas passaram por aqui. 389 pessoas já passaram por aqui na live de hoje. Essa nossa entrevista é a entrevista de número 107. Léo Matheus acaba de entrar. Léo e Matheus. Boa noite, Léo e Matheus. Sejam bem-vindos. Aqui está quase 10K. Nossa, Rosa, pois aqui está muito atrasado. Eu estou vendo aqui 6.9K. Eu tenho que perguntar a vocês no final, porque o TikTok está enviando, não está atualizando os dados. Foi agora para 7.1. Mal. Roman Carlos. Vamos ver se o Cauê volta. Aí, ó, viu? O aluno tá dizendo que lá tá 7.1. Aqui no meu tá 7.2. E no da Rosa tá 10K. Eu quero ter o TikTok, Rosa. Fica mais feliz eu ter que ele tá com 10K. Lembrando que a próxima entrevista, a entrevista de número 108, nós vamos falar sobre MC. Quem vai ser o entrevistado da noite? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o MC Branquinho. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas espero que vocês possam ouvir falar muito. Que todos que passam aqui pela live, eu desejo muito sucesso no que fazem. E ele é MC, tá aqui a fotinha dele. Nós vamos falar sobre a questão dos MCs, vai ser dia 19 de outubro, não é na próxima quarta, né? Na outra, porque na próxima é dia 12, e aí eu não marquei, porque é feriado, é Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E aí pode ser que a gente não tenha entrevista. Eu acho que eu não marquei para o dia 12. Nenhum. Do dia 5, nós vamos para o dia 19. Printei. Rosa printou. Vamos ver se o André entra. O André, olha, o André viu o nome André Félix aqui. André, boa noite para ti. E acabei falando o nome do André. Vamos ver se o Cauê entra para a gente finalizar o nosso bate-papo. Quais são as novas, além do calor, Luna?
deixa eu dar um comunicado para vocês, super legal, que na quarta-feira passada eu tinha dito para vocês fazerem oração, né, para a nossa queridíssima Sara, que é a cover da Paola Bracho, aqui no TikTok. Cauê tá voltando aqui de novo. E ela estava em coma por conta da Covid, né? E graças às orações de vocês, graças a Deus, ela saiu de coma, já está em casa, já recebeu alta e está se recuperando, tá bem? Muito obrigado pelas orações, pelos pensamentos positivos, pela energia positiva, que ela já está em casa. Amém. É verdade. Né, Luna? Que bom. É verdade. A Sara arrasa muito, é verdade. Isso é verdade. O Cauê disse que tá com problemas aqui em entrar na live. Parece que não vai dar para ele entrar. Ele não tá conseguindo entrar no aplicativo do TikTok lá de onde ele está. Seja bem-vinda, Flor de Lis. Curtam a live, amores. Boa noite, Flor. Ricardinho, abração para você. Então, gente, parece que o Cauê não vai conseguir entrar novamente. Aí já tá 11 carros, aqui tá 8.6. Olha, o Cauê parece que conseguiu entrar aqui. E aí a gente finaliza a nossa conversa. Oi, Cauê. Oi. Meu Deus, como tá difícil aqui. Vamos lá. Não sei se você conseguiu ver o finalzinho, né, do que eu tinha falado, mas te agradecer mais uma vez. Da forma que eu comecei, eu estou finalizando. Queria deixar para vocês essas considerações finais e te fazer uma pergunta. Quando eu cheguei para ti no teu vídeo, disse que queria fazer uma entrevista contigo, o que é que você pensou que iria ser? E depois da entrevista hoje, o que é que você concluiu que foi? O que é que você achou? Quando eu vi, né? Eu vi bem depois. O vídeo tinha postado já há um bom tempo. E aí eu vi o comentário. Bem depois já eu falei assim: perdi uma entrevista. Porque achei que já tinha demorado a responder. Aí eu respondi na mesma hora que você respondeu. Aí eu falei assim: não perdi. E foi na hora já consegui. Naquele momento eu percebi que era uma oportunidade de falar sobre o meu povo, falar das nossas lutas. E agora concluí sabendo que foi uma ótima escolha e falando com uma pessoa muito inteligente, que sabe, que entende do que é sofrer o preconceito, né? Então, e a importância de estarmos combatendo o preconceito. É verdade. Pois, meu queridão, um super abraço e força sempre para todo o povo terena, tá? Estamos juntos nessa. O que precisar, estarei aqui. E mais uma vez eu digo, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, que eu vou adorar
conhecer um pouco mais ainda da história de vocês, tá? Nós já temos os nossos Obrigado, Léo. contatos, vamos estar sempre conversando aí. É só você mandar um zap que eu respondo. Você pode custar, mas assim quando tu mandar, eu te respondo na mesma hora. Obrigado, Vai ser Léo, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Que essas oportunidades temos que abraçar, né? E para aproveitar, falar um pouco de nós, de quem somos. E é o que eu sempre digo: quem melhor para falar de nós do que nós mesmos? Então é uma frase para se guardar. E como eu já conversei contigo, e eu sei que eu vou ter liberdade de fazer essa pergunta, só para finalizar a nosso bate-papo, você não veio de vermelho à toa, creio eu. Com a questão, com a questão aí da questão política, né, já que não foi possível no primeiro turno, mas se Deus quiser no segundo turno vai ser possível. Como é a reunião? Como é que vocês se reúnem para decidir? Olha aí, ó, chega de genocídio indígena. Muito bem. Como foi que o povo terreno se reuniu? O que é que decidiram? Ou é cada um por si? Então, a gente faz uma reunião, né, geral, todo mundo colocando opiniões, colocando idealizações, e sem dúvida nenhuma, foi uma reunião unânime de apoio a um só. Então, nós sempre olhamos para esse lado e explicamos para nossas pessoas mais velhas, que às vezes têm dificuldade de entender, contamos com a ajuda da juventude, dos professores, para explicar quem são os candidatos, quais são suas propostas. E assim vemos quem são os melhores, né? Então, é uma organização que a gente usa vários momentos, como mutirão, como reuniões, como festas culturais, de chamar todo mundo e conversar. E segundo turno é? Lula, com certeza. E tu me contou uma, eu não vou deixar não vou perder essa oportunidade, até porque vai ficar também no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, as pessoas podem ver daqui até o dia 30, eles vão poder estar dizendo até depois disso, mas já que a gente aproveita essas oportunidades para a gente realmente perceber quem são os nossos candidatos. É verdade que você conheceu o Lula pessoalmente, meu filho? Conheci, conheci. A gente foi no acampamento Terra Livre. Tinham os fotógrafos que estavam acompanhando o movimento dos bastidores e o movimento em cima do palco. E tanto nos bastidores quanto em cima do palco eu estava lá presente. Muito bem. E como é ele? Super gente fina. Demais, demais. Ele falou para mim que ia fazer assim e fez, hein? Olha aí. Foi muito bem. Então fica a dica aí. É um candidato que olha pelas causas indígenas. Não dá para não perceber isso, né? E a gente sabe que o oposto, o candidato o adversário, faz o oposto, né? Faz tentar mais desmatamento, mais confiscar, né? Não ter os direitos que realmente tem, não dar subsídios para as lideranças realmente fiscalizar e cuidar, né, das terras e dos povos indígenas, e é muito complicado quando a gente tem um desgoverno como nós estamos tendo. Então, eu tive essa liberdade, logicamente, porque eu sabia antes, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu não ia ser indelicado de fazer sem saber, mas eu fiquei muito feliz que todo o povo terreno vai estar segundo turno, Lula lá, né? E com certeza a gente vai assegurar a nossa democracia. Não é só uma questão de corrupção, de não sei o que do aborto, não sei o que de drogas, não é isso. É uma questão da gente ter o direito de viver melhor, de ter uma visão especial para as pessoas, né, para as classes que são minorias, embora que seja uma maioria em quantidade, mas é uma minoria em termos de não ser visto como deveria ser visto, tá bom? Cauê, beijão para você, meu querido. Um super abraço na sua família, em todo o povo terena. Um abraço na sua namorada também. Muito obrigado por você ter desprendido um pouco do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, da sua humildade de estar podendo participar desse projeto, que me deixou muito feliz de mais uma vez estar trazendo a pauta dos povos indígenas aqui nas nossas conversas. E fique livre para voltar no momento que você quiser. Só dá um toque que a gente ajeita, tá bom? Um super Obrigado, abraço, tá? Léo. Valeu, filho. Abraço. Se cuida. Então, gente, a gente vai finalizando aqui, tá? Nossa conversa hoje foi com o Cauê. Nós atingimos aqui mais de 8.000 curtidas na live, viu, Cauê? Nós tivemos mais de 400 pessoas passaram, mais de 400 pessoas passaram pela live.
E a gente fica muito feliz com isso, e com certeza mais e mais vão assistir também no canal Novas Pessoas, Novas Ideias no YouTube, que você vai poder acessar daqui a 2 dias. Eu estou postando tudo lá sem nenhum corte, para você ver direitinho como foi toda essa minha conversa com o Cauê, tá bom? Um super abraço para vocês. Bom feriadão, né? No próximo semana, quarta-feira, vai ser feriado do dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças. Um abraço para todas as crianças. Se a gente não tiver entrevista por conta do feriado, nós vamos estar nos encontrando dia 19 para falar sobre MC. Nós vamos falar aqui sobre a questão aí do movimento das músicas, né? E da criação das músicas feitas nas favelas, tá bom? Um super abraço para vocês e vai lá para fechar, Cauê. Lula lá, dia 30, tá? Vamos lular. Lula. Lular e aqui também. Um super abraço. Até lá, gente. Boa noite. Valeu.